Perfeito. Vocês estão vendo minha tela já? Estamos vendo. Você sabe se a gente vai fazer o sorteio agora, no final? Eu acho que a gente vai fazer no final. A Perfeito. Letícia me passou já os dados dos alunos, dos Perfeito. estudantes, eu já tenho tudo certinho aqui. Mas se Perfeito. quiser fazer antes também é só me avisar. Tipo, no meio da palestra, se quiser fazer o sorteio, a gente faz também. Não, tá certo. Bora lá. Palavra com você. Perfeito. Ah, boa noite. Já virou boa noite já. Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa palestra aí. O evento tá top, estava assistindo as palestras também. Agradecer primeiramente a todos. Deixa eu só tirar essa parte, esconder isso aqui, para vocês não ficarem vendo. Agradecer a toda a organização, os organizadores aí, todo mundo que preparou esse evento, assim, super legal. Falar bastante sobre tecnologias Microsoft. E se vocês tiverem alguma dúvida durante a palestra, podem mandando para a gente também. A Luana vai, se ela tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui também, pode mandar, fica à vontade. E também pode me interromper, não tem problema, pode falar durante a palestra. A ideia é que vocês consigam entender um pouquinho sobre as tecnologias que a gente vai utilizar da Microsoft, para a gente utilizar, utilizando, integrando com a Alexa, né? São bots onde pessoas de negócio conseguem fazer, não necessariamente só pessoas de desenvolvedores, programadores. Isso quebra pouco de paradigma, né, da questão de programação, mas também traz a TI um pouquinho para o lado de o pessoal da TI, né? Que não necessariamente os serviços deles não vão ser necessários, né? Tudo o que a gente vai fazer durante a criação do bot necessariamente depende da TI, porque questão de infraestrutura, por questão de controle, de segurança, de licenciamento, de gestão de dados, gestão de usuários e tudo mais. Então, não necessariamente vai remover a questão da responsabilidade de alguém da TI, mas na verdade a gente vai aprimorar que alguém de negócio consegue fazer isso, consegue integrar, assim como a gente já viu em outras ferramentas, e teve até a palestra do Gustavo, falando sobre o Power Automation também, que é a questão de low code, né? Como que a gente traz esse low code, remove um pouquinho o serviço da área de TI, de ter que fazer essas programações, esses sistemas, mas também coloca a TI como um parceiro de negócio, onde a pessoa de negócio, a pessoa que entende do processo do dia a dia, consegue implementar processos e a TI vai apoiar esses processos que vão ser colocados. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre esses bots, né? Primeiro, me introduzindo aí, sou o Renato Romão, sou Microsoft MVP da categoria de Business Application, já sou nomeado 2 vezes, trabalho já com programação, com desenvolvimento, já fazem mais de 8 anos. Atualmente atuo numa empresa lá da Irlanda, que é chamada Storm Technology. Tenho alguns cursos, já ministrei alguns cursos, mas tem alguns cursos de Power Platform também. Então, ao todo, são mais de 3 mil alunos, treinamentos ministrados e tudo mais. Sou super usuário de Power Virtual Agents e foi a ferramenta que foi lançada em 2019, né? A gente vai falar sobre ela também. E é ela que eu vou abordar bastante sobre como que você pode criar esses chatbots para dentro dessa ferramenta e como que você pode implementar dentro da Alexa também, e funcionalidades que a gente vai ver no futuro. Mas esse foi um produto que foi lançado há uns anos. Eu comecei a contribuir com a comunidade, na comunidade oficial da Microsoft, e por conta disso eu recebi esse prêmio de super usuário, o primeiro super usuário do mundo aí. Então, basicamente, esse é o meu perfil. Se você quiser se conectar comigo, tem esse QR Code aí, pode mandar sua mensagem. Se tiver sua dúvida depois também, tudo que a gente vai falar aqui, eu tenho conteúdo também no meu canal do YouTube, posto coisas lá no Instagram também. Então, a ideia é ajudar vocês, não só de chatbots, mas também de Power Platform e Microsoft 365, tá bom? Qual que é a nossa agenda de hoje? A gente vai falar sobre a introdução, o que que é os bots, né, que a gente vai fazer, para quê, qual que é o motivo, o que é o Power Virtual Agents, a arquitetura do Power Virtual Agents, que é importante a gente saber, mesmo não sendo, mas não é para qualquer um, quem não é de TI, mas é importante você saber, porque por trás de cada sistema, cada produto que a gente faz, necessariamente a gente tem uma arquitetura por trás, a gente tem que pensar nas melhores práticas, a gente tem que pensar em como que a gente pode melhorar os processos dentro da empresa e a gente pode melhorar a entrega realmente para o nosso cliente final, seja o nosso cliente a nossa própria empresa, seja nosso cliente, o colaborador, os nossos colaboradores, seja os nossos clientes, o cliente final mesmo, realmente que compra o nosso produto,
ou seja nosso cliente que realmente é uma empresa, a gente é uma empresa de desenvolvimento e a gente está entregando um produto. Então, a gente tem que pensar em arquitetura, até pela questão das melhores práticas. E aí a gente vai falar também sobre o que é o Bot Framework Composer. Duas ferramentas sem código. A Bot Framework Composer tem um pouquinho de código, é um conjunto de ferramentas, né, uma plataforma para a gente codificar, mas tem o lado no-code também que a gente pode implementar. No-code, low-code, qual que é a diferença? Low-code, até mesmo introduzindo, né? O conceito de low code é aquilo que é pouco código ou mais questão estrutural. Por exemplo, um exemplo não é relacionado a, não é uma programação, né? Mas é só para vocês entenderem o conceito. Excel. Todo mundo conhece o Excel, mesmo que não mexa, mas conhece, já ouviu falar. O Excel, por padrão, você coloca lá os cálculos e pronto, dá Enter, calcula, tem as fórmulas que ele usa lá, legal. Porém, quando você vai aprofundando no Excel, se você quiser fazer fórmulas dentro dele, você utiliza fórmulas, expressões regulares que você utiliza. Ah, proc v, soma, essas coisas assim, por mais que sejam simples, elas são fórmulas. A mesma coisa para o Power Virtual Agent, a mesma coisa para o Bot Framework Composer. Existem fórmulas que você consegue implementar, não necessariamente são códigos. E é por isso que quebra um pouco de paradigma, porque quem é desenvolvedor, eu sou desenvolvedor, eu sei disso, até mesmo experiência com outros desenvolvedores por reportarem isso bastante. Não, mas essas ferramentas, elas estão achando que todo mundo é desenvolvedor. Não, não necessariamente quem está mexendo com essas ferramentas é um desenvolvedor. Ele é alguém de negócio que pode implementar essas tecnologias, focar só nisso, então eu sou só um criador de chatbots, ou não, eu quero pegar a minha área de finanças, não quero sair da área de finanças, eu quero colocar esse chatbot dentro da minha empresa e eu, como área de finanças, eu não vou sair da minha área, mas eu vou ter o conhecimento suficiente para eu colocar dentro da minha empresa isso. E eu ter a iniciativa de colocar essa tecnologia. Não necessariamente alguém de TI. Então, tem esse conceito de low code. E o no code, que é o Power Virtual Agents, é a ferramenta que mesmo que você queira colocar código, você não consegue. Não tem código dentro dela, ainda não tem, né? Pode ser que nas próximas funcionalidades ele tenha. Tem bastante coisa vindo no produto, porque é um produto relativamente novo, foi lançado em 2019, teve um boom aí durante a pandemia, mas ela não tem forma de você colocar código. E a Microsoft está investindo bastante nesse produto, por ser início ainda. Então, pode ser que futuramente tenha um código, tenha expressões, né? Mas, por enquanto, não tem código nenhum. E a gente vai fazer uma demonstração, eu vou colocar na Alexa, tem como colocar no Telegram, eu tenho vou mostrar para vocês isso, e tem como você colocar no Teams também, Microsoft Teams. Ah, quero colocar no WhatsApp, dá para colocar no WhatsApp o bot também. Que mais? Quero colocar no Facebook. Então, quero colocar no Facebook, posso colocar também. Qual mais? Tem outras aí ferramentas que a gente pode. Ah, quero adicionar no meu site, por exemplo. Também você pode adicionar no seu site. Não necessariamente se limita só a Alexa. A Alexa é porque é legal, né? A gente pensa em Alexa, a gente pensa em produtos que a gente pode inovar, mas não necessariamente é só esse produto, tá bom? Primeiro, então, falando sobre o que é o Power Virtual Agents, adicionei uns textinhos aqui, até mesmo para vocês entenderem e resumir, são 4 ou 5 slides, e depois a gente já vai para a nossa prática, né? Porque a ideia não é focar muito em slide, é mostrar para vocês o potencial. Se a ferramenta ela realmente entrega um potencial, né, um produto legal, não necessariamente a gente precisa ficar focando em slide para explicar, mais fácil a gente mexer na prática, vocês entenderem como funciona. Mas para vocês entenderem antes, para vocês entenderem o pano de fundo, né, qual que é o panorama da ferramenta, até mesmo para entender qual é o objetivo, para você não se confundir na hora de começar a criar e depois repensar qual que é o foco do produto em si, por exemplo, usar o Excel para criar um sistema. Não, o Excel é, de repente, para um cálculo, para outras coisas. Então, realmente usar cada ferramenta para o seu devido trabalho. Já que vocês viram bastante ferramentas hoje, bastante tecnologias. Então, o Power Virtual Agents é um produto da Power Platform, ele está incluso na Power Platform, tem 3 anos praticamente aí de produto, o produto tem evoluído bastante, quando ele começou ele era bem simples, não é que dava alguns problemas, mas ele tinha muita limitação, e hoje em dia é um produto muito bom, assim, ele tem bastante funcionalidades, tem um potencial enorme para a gente integrar com outras ferramentas, e a Microsoft está investindo bastante nisso, e é por isso que é importante, toda a palestra eu falo dessa ferramenta, que é importante você dar o seu feedback para a Microsoft.
A Microsoft, ela cria um produto, ela está esperando esse feedback da comunidade, falar, ó, aqui no Brasil, esse produto está muito caro. Aqui no Brasil, é legal ter isso. Aqui no Brasil, então, nós como comunidades, nós que somos utilizadores do produto, é legal a gente dar esse feedback até para a Microsoft entender quais vão ser os planos para as próximas entregas. Então, a cada 6 meses, ela tem uma atualização e, de repente, uma sugestão sua pode estar numa dessas atualizações. Assim como eu já dei algumas sugestões para eles, e eles acataram algumas, ou não acataram algumas, descartaram algumas ideias, ou pensaram em algumas outras. Então, é importante dar esse feedback para a Microsoft, até mesmo para eles entenderem o lado da comunidade, o lado do que as empresas aqui no Brasil estão pensando. Então, a gente no Brasil é interessante dar esse feedback. Como que eu dou esse feedback? Lá na comunidade, entra na comunidade oficial da Microsoft, manda esse feedback, manda suas ideias, é super importante. Ele é feito para desenvolvedores e não desenvolvedores, então tem esse lado de negócios. Quem é de negócio vai conseguir construir. Um dos treinamentos que eu dei para uma das empresas, né, dos mais de 3 mil alunos que eu tenho, foi um treinamento que eu dei para a empresa e eles eram pessoas totalmente tinha acho que 3 pessoas de TI, de sistemas, de programadores, e o resto era finanças, RH, departamento, operações, tudo mais. E o que é legal é que eles criaram bots e eles tiveram ideias para esses bots dentro da empresa. Então, não necessariamente ele é um bot que eu vou precisar ser um programador. Se você for um programador, você pode avançar muito mais. Ele, por padrão, já tem uma inteligência artificial. Então, aqui está falando, né? Tem inteligência artificial sem código. Mas se você entende de código, se você é um programador, se você tem esse conhecimento técnico, vai te ajudar ainda mais. Você vai conseguir aprofundar ainda mais no produto e aplicar esse conhecimento técnico vai te ajudar bastante. Tem 2 versões do Power Virtual Agents. A primeira é para web e o segundo é para o Teams. Qual que é a diferença? O para web você vai focar bastante numa questão de licenciamento. O para web ele tem licenciamento por fora, ele é uma licença que você paga por fora, assim como o Power Apps, Power Automate, Power BI, você paga uma licença para você utilizar o para web. Mas qual que é a questão do web? Ele tem todos os recursos que existem dentro do Power Virtual Agent, você pode usar. Então, você pode colocar o Bot Framework, você pode utilizar dentro de qualquer outro canal, quero colocar no WhatsApp, quero colocar no Facebook. Você tem as licenças do WhatsApp, por exemplo, se você quiser colocar lá, mas é uma licença à parte, é o WhatsApp que cobra, não é a Microsoft que está cobrando. Então, você tem acesso a todo o conjunto de canais e funcionalidades que você pode utilizar dentro do bot. Já dentro do Teams, você tem uma certa limitação. Você pode utilizar o Power Automate, você pode utilizar a própria função do Power Virtual Agents, mas você não pode, talvez, utilizar o Bot Framework Composer. Você não pode integrar com mais inteligência artificial, você não pode utilizar um recurso, um conector premium. Mas o que é legal do Microsoft Teams? Está dentro da organização, as pessoas elas estão fazendo reunião lá e, de repente, nossa, a gente precisa agendar uma reunião para a semana que vem. Vou mandar para o bot. Agendar uma reunião para a semana que vem. Pronto. E coloca o nome da pessoa. Ele vai lá, pesquisa e agenda essa reunião. Quero, de repente, estou trabalhando lá, preciso pegar uma informação de um documento específico. Mando para o bot. Acharam o documento sobre controladoria e finanças. Pronto. Mandou para ele lá, ele vai buscar dentro da empresa todos aqueles documentos e retornar para você. Então, você tem uma série de benefícios que você pode utilizar dentro da empresa e para de ser processos manuais. Então, eu paro de ter que ficar criando reunião na mão, que por mais que seja simples no Teams, né? Se eu vou lá na abinha de calendário, criar reunião, pronto. Não, você pode fugir e ser muito mais além disso. Então, você manda uma mensagem durante a reunião, está acontecendo uma reunião, você precisa marcar uma outra reunião na semana que vem, por exemplo, só manda lá, ele já agenda para você, já manda o convite e tudo mais, já fica organizado, centralizado tudo lá. Tá bom? Então, tem essas 2 versões, você pode escolher. Renato, estou na web, estou desenvolvendo na web e decidi publicar no Teams. Também pode, não tem problema não. Renato, estou no Teams, decidi agora que eu vou mudar para a web, quero publicar na web. Também pode. Esses ambos você pode se desenvolver das 2 formas. O que eu recomendo? Você utilizar dentro do Microsoft Teams, porque ele está incluso dentro da licença do Microsoft 365. Então, se você tem um Microsoft Teams, necessariamente você tem licença para você utilizar dentro da empresa, né? Para a escola funciona um pouquinho diferente, para governo também funciona um pouquinho diferente. Mas se você dentro da sua empresa já tem o Teams, você pode utilizar o bot sem custo nenhum. Você simplesmente pode testar lá, gostei, funcionou. Não, na minha empresa tem um processo um pouquinho rígido ainda,
não dá para utilizar tanto bot. Então, você pode descartar, você não tentou buscar licença, não esbarrou em questão de custo, nem nada. Você simplesmente colocou dentro do Teams, testou, funcionou, achou legal, apresentou para sua equipe, gostaram. Ah, agora a gente vai talvez precisar usar uma licença. Aí você vai lá, quero publicar na web. Então, daí você vai lá e contrata uma licença. Caso contrário, você está dentro do Teams, você tem toda a segurança de licenciamento, por enquanto, tá bom? O que você pode fazer dentro do Power Virtual Agent? Você pode criar uma estrutura inicial pronta, então criei um bot agora há pouco, eu criei já faz uns 10 minutos antes de começar a palestra, justamente porque demora um pouquinho, né, para criar, uns 5, 10 minutos mais ou menos, e a mesma coisa para o Bot Framework Composer, que a gente vai ver aqui. Você pode integrar com Power Automate, Bot Framework Composer, testar direto na ferramenta, é uma funcionalidade para você testar lá também, ver se está funcionando, criar bots multi-idiomas, então quero criar um bot em inglês, você pode criar, ele vai com toda a estrutura inicial já em inglês, em alemão, vai toda a estrutura inicial em alemão, português também, alguns nomes são um pouquinho estranhos em português, vocês vão ver, mas isso é sugestão que a gente pode dar para a Microsoft para melhorar, mas ele vai com a estrutura inicial em português pronta sem problemas. E você pode ir melhorando a estrutura inicial também. E você pode publicar no seu site, Teams, SharePoint, no Power Apps, que muita gente está começando a trabalhar. Quero publicar dentro do Power BI, você também pode adicionar o seu chatbot lá dentro do Power BI, que muita gente não sabe que dá para fazer isso, mas dá para fazer. WhatsApp, então, Facebook, Telegram, que eu tenho no Telegram aqui, eu vou mostrar para vocês também. Tem aqui o Telegram que eu já deixei aberto aqui para mostrar, está aberto o celular aqui. Então dá para vocês fazerem outras coisas também. E aqui está o QR Code da documentação. Vocês podem abrir lá ou só procurar Power Virtual Agent documentação. Luana levantou a mão? Perdão, Renata, só para avisar que tem uma pergunta do Sim, Ciro pode. no chat dizendo por que essa demora no bots? Dos bots para responder, provavelmente para responder. Essa questão de demora do bot é uma coisa que já está sendo discutida bastante. Ele confirmou que é isso mesmo. Então, é uma coisa que a gente está reportando bastante de demora, né, na velocidade para responder as perguntas. São duas possíveis razões. A primeira questão de localização do ambiente. Por exemplo, eu tenho um chatbot, na hora que eu estou criando o primeiro chatbot, e a gente vai ver isso na hora que eu for na prática com vocês, você escolhe qual ambiente que você quer criar. Então, eu estou criando o meu bot dentro do Brasil. Legal, vai ficar mais rápido. Agora, se eu criar numa localização dos Estados Unidos, por exemplo, ele já vai ser um pouquinho mais demorado. Então, essa é a primeira razão, né? E o segundo é a questão de tráfego dentro do ambiente. O que acontece? Dentro da Power Platform, por exemplo, todos os recursos eles são utilizados dentro do mesmo ambiente. E é o que a gente vai entrar na arquitetura aqui. Por exemplo, deixa eu abrir a questão de arquitetura aqui, que já entra no próximo slide já. A questão de arquitetura é se vocês verem a Power Platform, quando a gente fala em Power Platform, não necessariamente é o Power BI, porque ele trabalha um pouquinho diferente. Mas Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Power BI também está incluso, né? Mas ele é um pouquinho diferente a forma de trabalhar. Mas toda a estrutura dele tem uma base de dados usando o Dataverse. E esse Dataverse, ele tem um ambiente por trás. Cada ambiente, você pode ter uma empresa com vários ambientes. Então, você tem um ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção, ambiente de teste, ambiente de validação. Você pode ter vários ambientes. E também por departamento. O que acontece? Quando você começa a sobrecarregar esse ambiente com várias requisições, isso pode afetar todo o ambiente. A questão de performance. Então, o que aconteceu? Teve um projeto que eu trabalhei, e até foi uma questão de discussão de arquitetura há uns 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Que esse projeto, as pessoas, a ideia inicial do projeto era ter vários fluxos executando ao mesmo tempo, para uma aplicação lá. A fluxo do Power Automate. O que aconteceu foi, eles começaram a executar esse fluxo, e esse fluxo ele não executava durante 10 segundos, ele executava durante 1 minuto. Só que começou a várias pessoas utilizarem, era mais ou menos 2.000 usuários, e eles utilizavam em determinado período do dia. E na hora que eles usavam, sobrecarregava, porque todo mundo usava ao mesmo tempo. Aí o que aconteceu? Começou a acontecer. Sobrecarregou todo o ambiente e todas as aplicações ficaram lentas. Os aplicativos, os fluxos, os bots,
Todos os dados ficaram, tudo para carregar os dados ficaram carregados. Por quê? Porque o ambiente não foi preparado devidamente para isso. Então, tem o lado da Microsoft, que a gente fala a gente dá essa sugestão para a Microsoft para melhorar a velocidade, mas tem também algumas configurações que a gente pode fazer de evitar, por exemplo, um fluxo dentro desse ambiente, ele rodar mais do que 30 segundos, 20 segundos. O ideal é rodar entre 0 segundos até uns 10 segundos. Por quê? Porque se tiver 2.000 requisições, 2.000 pessoas usando ao mesmo tempo, ele vai sobrecarregar o ambiente. E se eu tenho, Renato, mas é um departamento só. Então, mas no futuro, pode ser a empresa toda usando o mesmo ambiente. Então, é por isso que é importante essa questão de arquitetura, porque isso influencia diretamente na velocidade. A gente já está em uma discussão com a Microsoft, questão de melhora na performance dos bots, isso é indiscutível, tem que melhorar mesmo. Mas essa questão de preparação da arquitetura do ambiente é super importante. Se você está usando aplicativos, fluxos, relatórios, gráficos, tudo mais dentro do mesmo ambiente, é importante você separar, principalmente se é uma empresa internacional, se é uma empresa grande, com, sei lá, mais de 100 pessoas, é importante você ter essa separação entre diferentes ambientes e ambientes da sua região. Então, se eu estou trabalhando no Brasil, ambiente do Brasil ou do Sudeste aqui no máximo, não consegui, não temos, de repente, um ambiente aqui no Brasil, dentro do Azure ou dentro do Microsoft 365, por exemplo. Aí você vai ali para os Estados Unidos ou para a América Latina, tenta pegar sempre um ambiente mais próximo, que isso vai afetar a velocidade do seu bot também, tá bom? O Vitor falou que gostei da ideia de utilizar os bots no Power BI. Super útil, Vitor. Se tiver alguma dúvida, eu vou fazer um vídeo no canal também falando sobre isso, mas se tiver alguma dúvida, é só me chamar aí nas redes sociais aí, que eu ajudo também a mostrar como funciona, tá bom? Então, a estrutura, basicamente, você tem um ambiente da Power Platform, igual eu comentei, arquitetura. Você tem um ambiente, padrão. Renato, mas como funciona essa questão de ambientes? Aqui, ó, vou mostrar rapidamente para vocês. Dentro do ambiente da Power Platform, eu vou criar um bot aqui, por exemplo, ó, um novo bot, depois eu vou mostrar essa telinha para vocês. Mas aqui eu seleciono o ambiente, ó. Eu seleciono o ambiente que eu vou utilizar. E nesse caso, eu tenho 2 ambientes disponíveis. Como que eu gerencio tudo isso? Tudo isso é gerenciado pelo portal de administração da Power Platform. Então, admin.powerplatform.microsoft.com, isso influencia diretamente no lado ambientes aqui, ele influencia diretamente na questão do seu bot. Então, para cada bot, para cada ambiente que você tem aqui, é importante você pensar na região que ele está localizado, e no que vai ser armazenado dentro dele. O padrão é sempre ter um de desenvolvimento, você ter, dependendo do tamanho da empresa, né? Você tem um de QA, que é um de teste, de validação e tudo mais, e um de produção. Isso é a recomendação. Renato, tem custo envolvido. Então tá bom, você pode de repente ter um de dev, que é ambiente de testes, que é o sandbox padrão, né? E você pode ter um ambiente de produção, que é o ambiente que realmente vai ser utilizado, toda a empresa vai utilizar. Mas isso realmente pode influenciar na questão de performance do seu bot. Cada bot ele vai ter armazenado dentro do ambiente, então você tem que selecionar um ambiente para você criar esse bot. Você pode ter um ou mais bots dentro de cada ambiente. Você pode ter tópicos de usuário e tópicos de sistema. Qual que é a diferença? Tópicos de usuário são tópicos que eu vou criar. Então, por padrão, qual que é a estrutura inicial que eu comentei que já vem? Por padrão, já vem esses tópicos de sistema. São tópicos que já vêm, inicialmente, eles já começam padronizados. Então, quando a gente está criando um bot, normalmente a gente não pensa, né? Mas ele tem que ter a estrutura inicial quando eu mando oi, e aí, até contando uma experiência que eu tive durante a pandemia, começou a ser criado, criou o Power Virtual Agents em 2019, foi lançado em novembro de 2019, e legal, comecei a utilizar, comecei a testar e tudo mais, e entrou a pandemia. O que eu fiz? Eu peguei e falei assim, vou investir, vou criar um bot para falar sobre Covid, para tirar dúvidas sobre essa doença que ninguém sabia, né? E eu lancei para a Microsoft, fiz até uma demonstração direto na Microsoft lá, foi super legal, e liberei na internet. Publiquei no LinkedIn, todo felizão, falei, nossa, legal, criei um bot top, todo mundo vai tirar dúvida, porque eu peguei o site do próprio Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, coloquei como base de dados lá, sem código nenhum e tal, foi super legal, tinha todas as respostas para a doença. Na hora que eu fui ver, uma semana depois, o relatório,
tem análise. Análise toda destruída, todo mundo com insatisfeito com a conversa. E eu fui parar para analisar o que as conversas. Tem como você extrair os resultados. E por trás dos resultados estava a galera falando, e aí, fala aí, ou mandando gíria em inglês mesmo, porque eu publiquei no LinkedIn, né? Então teve outras pessoas que acessaram. E meu bot não estava preparado para isso. Porque, por padrão, no sistema, nos tópicos de sistema, a Microsoft cria por padrão as respostas padronizadas, que é oi, boa tarde, boa noite, bom dia, olá, formalizado, até com acentos e tudo mais. Tchau, até mais, te vejo mais tarde. São padronizadas, respostas padronizadas. Porém, essa conversação não é no dia a dia. As pessoas, elas estavam querendo uma conversa informal com o bot. Por quê? Pensa na questão de inteligência artificial. Então, a experiência que os usuários tiveram com o meu bot foi insatisfatória, foi bem ruim. Mas a análise me deu a estrutura para eu analisar os tópicos que eu tinha. Cada tópico é uma conversação que a gente pode iniciar uma caixinha, né? Então, quero falar sobre horário de funcionamento, quero falar sobre solicitação de reembolso, quero falar sobre novo relatório. Então, você pode ter, e cada tópico é uma caixinha dessa, né? Então, você pode ter análises também, relatórios, e você melhorar sua ferramenta com base nisso. Tem a estrutura de conversação, então, a árvore de conversação, e as frases de gatilho, né? Que dentro de cada caixinha dessa, você pode, por exemplo, quero criar um novo relatório. Então, dentro da caixinha de relatório, você pode ter várias frases de gatilho para iniciar essa conversação. E você pode ter fluxo e tudo mais, que a gente vai falar isso. Processo de criação, para a gente ir para a nossa demo rápida, para a gente ter mais tempo para gastar. Processo de criação de um bot, assim como qualquer sistema, você cria o bot, cria os tópicos dentro do bot, depois você cria essa conversação dentro do bot, testa, publica e vê a questão de performance. Igual eu fiz. Eu cheguei nesse passo aqui e eu vi que realmente meu bot estava bem ruim. Então eu tive que ir para esse processo aqui de revisão. Revisei, melhorei, testei, publiquei de novo, aí o segundo resultado foi positivo. Então, depois do segundo resultado, já tive a boa experiência. Porém, depois do segundo resultado, as pessoas já não estavam mais acessando meu bot. Então, eu já perdi muito cliente logo de cara, por conta disso. Por conta que eu só me preocupei em lançar o bot e não testar com alguém que é alguém usuário final. Então, eu tive essa experiência ruim por esse ponto, tá bom? Então, teste bastante seu usuário, seu bot. Legal, agora a gente vai ver o segundo bot antes da gente ir para a prática. Qual que é a estrutura do Bot Framework Composer? Bot Framework Composer, ele não é um chatbot. O Bot Framework, ele é uma forma de você criar o chatbot, ele tem uma estrutura para você criar o chatbot e você pode utilizar C Sharp, você pode utilizar Python, se eu não me engano, você pode até utilizar Java, se eu não me engano. Mas tem outras tecnologias que você pode criar utilizando o Bot Framework. Ele tem um SDK dele, você pode tudo mais, você pode utilizar esse framework. E o Bot Framework Composer, ele foi lançado em 2021, ano passado, e ele foi lançado como uma ideia open source. Então, para você, desenvolvedor, não necessariamente de mundo Microsoft, você pode criar um chatbot dentro dele, você pode criar uma estrutura de um bot dentro dele, um esqueleto, né? E sem código nenhum, se você quiser colocar código nele, você pode colocar códigos e expressões regulares e tudo mais. E você pode utilizar dentro do Windows, macOS, né? A Linux, ele não tem essa questão de só Windows, só Microsoft, tá bom? O que você pode fazer dentro dele? Você pode criar um bot usando o modelo, né? Ou você pode criar um bot do zero também, o que a gente vai fazer para conectar o nosso chatbot dentro dele. Você pode adicionar o Luiz, Q&A Maker, perguntas e respostas e tudo mais. Você pode testar direto na ferramenta também, é possível criar bots multi-idiomas, o que é super interessante. Se essas ferramentas elas permitem você utilizar multi-idiomas, elas já são bem úteis porque você vai poder colocar no seu dia a dia. E você pode integrar com o Power Virtual Agents também, que está em prévio ainda, está em testes, mas ele já é possível. Ele não recomenda você utilizar em produção, então, nesse caso, a Alexa vai ficar uma certa limitação, né? Mas você pode colocar para testar, até mesmo utilizar internamente. E normalmente ele vai para produção, ele deve ir para produção agora em julho. Agora em junho, julho, ele deve ir para produção, mas ainda não tem uma data que vai para público ainda, porque tem alguns bugs, mas eles já estão corrigindo também, tá bom?
Então, próximo slide, antes de para a gente ir para a nossa demo, qual o melhor modelo? O Ciro perguntou qual o melhor modelo para um bot de sucesso. Normalmente a gente pensa na questão de estrutura que a gente está utilizando dentro da organização, qual que é o processo que a gente vai utilizar e qual que é o seu nível de conhecimento técnico também. Se você não tiver um nível de conhecimento tão técnico, Power Virtual Agents, recomendo você utilizar ele. Tem um nível de conhecimento mais técnico também, recomendo você utilizar essas duas ferramentas aqui, que é o Fusion Dev Teams, que é a ideia de unir a união dos times de desenvolvimento. O que essa imagem mostra? Aqui em cima, a gente tem um Power Virtual Agents, o PVA, que é um chatbot no-code, e aqui a gente tem um bot, o Bot Framework Composer, que é um bot pro-code. Então, para quem é desenvolvedor, quem é de TI, consegue desenvolver. Nesse caso, qual que é a ideia da Microsoft? A Microsoft, ela criou essa imagenzinha para relatar mais ou menos o que ela tem imaginado para o produto, para os produtos da Microsoft, e necessariamente para essa questão de inteligência artificial, que é a questão de união dos times. Os Citizen Developers, que são as pessoas que não entendem de código, são da área de negócio, são pessoas que não são, por exemplo, eu sou da área de finanças, trabalho com finanças e não tenho pretensão nenhuma de mudar de área e ser um desenvolvedor. Então, eu sou um Citizen Developer, se eu estou, de repente, criando um Power Apps, um Power BI, alguma coisa assim. Então, eu posso utilizar essa estrutura. E a gente tem o IT e os Pro Developers aqui, que são a área de TI, as pessoas que entendem realmente de programação, e essas pessoas, elas realmente entendem de código, elas sabem sistemas, sabem de arquitetura, sabem de programação e tudo mais. E a ideia da Microsoft é unir esses dois times. Não separar, não um ficar com raiva do outro e ter briga, mas porque, agora você está tirando a minha área. Não, a ideia é unir os times e o Pro Developers, eles melhorarem a questão de estrutura de programação e colocar mais inteligência artificial dentro dos chatbots. E a gente ter a pessoa de negócios auxiliando a área de TI, não necessariamente dependendo dela. Então, por exemplo, eu da área de finanças, eu posso criar um bot para me dar, por exemplo, para criar uma nota fiscal. Fala lá, criar nota fiscal para mim no sistema para o cliente X com esse valor. A bot vai lá e faz todo esse processo. Posso falar, o bot, ele pode falar assim, a pessoa de finanças, gerar boleto do pagamento do cliente X. Lá, deu enter, mandou para o bot. O bot pode fazer isso. Ou pessoa de negócio pode fazer isso. Porque ele entende como criar uma nota fiscal, ele entende como fazer, gerar um pagamento, um boleto. De repente é só clicar lá, mandar uma informação para um e-mail, alguma coisa assim. Então, a área de negócio, ela entende do processo. E a TI, ela entende de programação. Então, a TI, a ideia é que eles se unam para ter melhores resultados dentro da empresa. Mas e se não, a gente não é uma empresa de TI? Se você não é uma empresa de TI, ou você não trabalha nessa empresa de TI e não é seu foco, você pode se unir com uma empresa parceira para ela ser esse lado de IT e Pro Developers aqui. Porque eles podem te auxiliar na arquitetura, podem te auxiliar na questão de segurança dos dados e tudo mais, tá bom? Então a ideia é a união dos times, não separação, tá bom? Então vamos para a nossa demo. Deixa eu abrir aqui no portal. Basicamente, para a gente utilizar essa demo, se você não tem licença, não tem problema, você pode utilizar também. Deixa eu abrir aqui no navegador para vocês verem. Aqui, ó, se você entrar em Power Virtual Agents ou Power VA, powerva.microsoft.com, você já acessa diretamente o portal para você criar o seu chatbot. Vou mandar aqui no chat também, não sei se vai cair para vocês, acho que vai cair para vocês. powerva.microsoft.com, se eu entro com o usuário anônimo, ele já aparece para mim aqui o portal da Microsoft, já para fazer o login. Renato, mas não tem acesso, não tenho conta da Microsoft. Você pode entrar para powervirtualagents.microsoft.com. Quando você entra com esse link aqui, ele vai cair na página do produto mesmo, do produto da Microsoft. Do produto da Microsoft, ele está te mostrando exemplos do potencial, depoimentos. Por exemplo, esse time aqui utilizou para questão de times, para conversação com os fãs. Não tem nada a ver com um produto ou com alguma coisa. Você fala assim, mas o que um time tem a ver com um chatbot? Então, eles inovaram, eles utilizaram realmente o bot. Então, tem depoimentos aqui que eu acho super útil aqui você utilizar depois, se você quiser, até mesmo entender os benefícios de você utilizar essa ferramenta.
você pode iniciar gratuitamente aqui. Então, você iniciando gratuitamente, você coloca sua conta de desenvolvedor, sua conta Microsoft, seja de organização, seja de estudante. Se você não tem uma, você pode criar aqui Power Platform Developer Account, se eu não me engano. Conta, plano de desenvolvedor aqui, ó. Se você procurar plano de desenvolvedor na internet, Power plano de desenvolvedor, você pode iniciar gratuitamente, inclusive o meu ambiente. O meu ambiente, eu já tinha o meu ambiente da Microsoft, mas eu criei esse plano de desenvolvedor porque ele tem alguns benefícios. Você pode criar algumas coisas gratuitamente, aqui, ó, dados, fluxos e tudo mais. Inclusive, hoje a demonstração vai ser feita usando ele. Então, o meu ambiente é um ambiente de desenvolvimento aqui que eu uso, criado com base nesse plano aqui. Então, às vezes é útil para você estudar, não custa nada para você, como qualquer outra pessoa, você consegue utilizar no dia a dia, tá bom? Então, você pode conectar lá e iniciar a sua conta aqui, nessa ferramenta. Depois que você conectou lá, você criou, iniciou, conectou sua conta, colocou seu usuário e sua senha, você está dentro do portal dos chatbots. Inicialmente, ele vai cair nessa telinha para você. Criaram um chatbot. Então, criaram um chatbot, ele já vai permitir para você dar um nome do seu chatbot, qual a linguagem que você quer criar, qual que é o idioma, né? Então, nesse caso, e lembrando, se você quiser usar dentro do Teams, é a mesma coisa. Dentro do Teams, deixa eu ver se eu abro aqui o Teams, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui dentro do Teams, ó, quando eu vou dentro do Teams aqui, tem aplicativos aqui no canto esquerdo, né? Então, tem os aplicativos. Se eu procurar aqui Power Virtual Agents, ele já aparece aqui o produto para mim. Eu posso adicionar ele aqui, ó. Eu já tenho adicionado, né? Então, eu posso simplesmente abrir e criar o meu chatbot. É a mesma coisa, a mesma estrutura. Você fez para um, você consegue fazer para o outro. Porque é só passo a passo, tá bom? Então, não tem... É só iniciar agora, você seleciona ali as informações que ele pedir e é a mesma coisa. A questão de ambiente aqui, colocar o nome do meu bot. Vou colocar Festival Microsoft, Festival de Tecnologias. Lembrando, esse nome pode ser trocado depois, não tem problema, tá bom? Você pode selecionar o idioma, então quero português. Tem aqui o português brasileiro, BR. Seleciona o ambiente. Renato, não apareceu o meu ambiente aqui. Ele tem uma opção, quando não aparece nenhum ambiente, ele aparece para você criar um ambiente aqui também, ó. Então, ele fala aqui, ó, criar um ambiente. Você vai lá e cria um ambiente também, se você quiser criar um novo. Mas eu posso selecionar aqui e dou um criar. Eu fiz isso 5 minutos antes, porque ele demora uns 5 minutos para ficar pronto. Ele criou já esse festival, a Microsoft Bot aqui, que foi a estrutura que eu criei inicialmente. Na lateral esquerda ele tem página inicial, que tem algumas documentações para você, se você quiser ler. Tem os tópicos, que são as caixinhas de assuntos que eu comentei com vocês. Entidades, que se eu quiser evoluir um pouquinho mais, eu posso utilizar essas entidades. Análise, então tem os relatórios são feitos em Power BI, se você quiser exportar e utilizar o Power BI também é possível, então por padrão a Microsoft ela já fez um gráfico em Power BI, se você quiser utilizar, você baixa ele, você consegue utilizar dentro da sua empresa e publicar lá também, dentro de um portal fora e tudo mais, utilizar internamente. Pode fazer a publicação, aqui você faz a publicação da versão do seu bot, toda vez que você edita ele, você pode salvar, ele vai ficar salvo como rascunho, não necessariamente ele vai estar publicado. Depois que você publicou, ele fica público em 30 minutos, mais ou menos, no máximo, ele está disponível em todos os canais que você fazer a publicação. O que são os canais? Canais são aqui, ó, no lado esquerdo a gente tem canais. Cada canal é o lugar que a gente quer publicar. Então, aqui é só uma parte do que a gente pode fazer. Então, a gente pode utilizar dentro do Teams, dentro de um site nosso, um site de demonstração, né? Um site customizado nosso, um site de demonstração. A gente pode usar dentro de um aplicativo do celular, então um aplicativo mobile. A gente pode publicar dentro do Facebook, dentro do Skype, Cortana, Line, Twilio. No Twitter a gente publica no WhatsApp, funciona. Só tem questão de licenciamento, mas funciona no WhatsApp também. No Telegram, no Slack. Então, tem todas as ferramentas Microsoft e não Microsoft também, tá bom? Legal. Então, funcionando certinho.
Vamos para os tópicos para a gente criar o nosso bot rapidinho para dar tempo de fazer tudo, tá bom? Então, por padrão, ele já vem com a estrutura inicial criada. Saudação, que é o que eu falei que é um pouquinho estranho, né? Saudação, mas é o boas-vindas, olá, boa tarde. Cada gatilho aqui, ó, tem 61 gatilhos, frases de gatilhos, né? Toda vez que você falar boa tarde, ele vai cair aqui dentro de saudação. Então, para vocês terem uma ideia aqui, vamos entrar dentro de um tópico. Você pode criar um novo tópico. Então, eu vou criar um novo tópico aqui para vocês verem. Dentro de um novo tópico, eu posso adicionar as frases de gatilho. E aqui ele explica mais ou menos o que você tem que fazer, né? Entre 5 e 15 palavras em cada frase e tudo mais. Mas, por exemplo, quero criar um relatório. É uma frase. Quero relatório. Você pode pensar no seu usuário. O que ele costuma digitar? Quero, ele não escreve quero, ele escreve QRO, por exemplo. Relatório. Então, você pode pensar nessas coisas e ir adicionando aqui, tá bom? Depois que você adicionou as frases de gatilho, você tem a estrutura do bot, é o esqueletinho aqui que você vai criar. Dentro de cada, basicamente é processo que ele vai fazendo, né? Ele sempre tem as gatilhos e você pode ter ramificações aqui. Então, posso ter uma condição aqui, dessa aqui pode fazer isso aqui, dessa aqui pode fazer isso aqui. Isso é mais ou menos um esqueleto, qualquer sistema que a gente pode fazer. E aqui, toda vez que eu vou adicionar, eu tenho algumas opções. Primeiro, eu posso fazer uma pergunta para o meu usuário. Então, eu posso perguntar, de repente, para o meu usuário falando, legal, o que você quer? Quero criar um relatório. Beleza. Qual é o nome do relatório que você quer criar? Então, eu posso fazer uma pergunta de texto para ele. Ou não, posso fazer uma outra pergunta para ele falando assim, por exemplo, qual a sua idade? Que é número. Posso perguntar qual é o seu e-mail, para eu, de repente, mandar um e-mail para ele, uma notificação depois que ele terminar de criar o relatório. Então, você pode fazer uma série de perguntas para ele. Chamar uma ação. Nesse chamar uma ação, ele vai chamar um fluxo do Power Automate. Você pode criar esse fluxo do Power Automate e conectar. Se você já existe um fluxo para isso, você pode adaptar ele para receber esse chatbot. Porque, por padrão, ele tem inicialmente o gatilho do Power Virtual Agents, e não necessariamente ele precisa ter, mas no final a resposta para o Power Virtual Agents para ele saber que terminou o fluxo, tá bom? Mas não necessariamente isso aqui é obrigatório. Mas toda vez que você vai criar um fluxo aqui, ele tem um modelo para você criar com base nesse modelo. Então fica bem fácil, não fica difícil, porque você pode só simplesmente reutilizar esse modelo. Quando você dá um criar aqui, ele cria com base no modelo já para você, já fica bem fácil. Você pode mostrar uma mensagem para ele também. Então, quero mostrar, legal, estamos criando o seu relatório. Você mandar uma mensagenzinha para ele e ele vai entender isso. Ou você pode redirecionar para outro tópico. Então, toda vez que ele terminar de criar o relatório, eu quero que ele mande de volta para a tela inicial, para a conversa de boas-vindas. Qual que é o serviço que você quer agora? Terminamos. O que mais que você quer? O que mais que eu posso te ajudar? Ou encerrar a conversação também é possível, tá bom? Então, eu vou mostrar a mensagem. Lembrando que esse chatbot você também pode transferir para um humano. Não está resolvendo, o bot não está resolvendo o meu problema, você pode diretamente chamar uma conversação e ele pode falar com o humano. Ainda não é possível, mas eu já dei essa ideia para a Microsoft e está em conversa lá internamente da Microsoft de, na hora que eu falar assim, quero conversar com o humano, chamar dentro do Teams. Ainda não é possível, mas eles estão pensando ainda nessa questão. Mas eu já posso, de repente, mandar uma mensagem e cair dentro do Omnichannel do Dynamics 365. É possível, já é possível você fazer isso. E também não tem código nenhum, é só clica, próximo, você adiciona umas informações lá, é super simples, tem a documentação completa da Microsoft. Se você mesmo quiser fazer sem código nenhum, você consegue fazer isso lá também, tá bom? Adicionar uma mensagem. Estamos criando o seu relatório. Posso colocar negrito, listinha, links para ele acessar. Pode ser um bot informativo, como pode ser um bot para responder perguntas e respostas, né? Por exemplo, está dentro do meu site lá e ele responde: é possível fazer isso? Eu consigo contratar o seu serviço? Qual que é o valor do seu serviço? Daí mostra a listagem de serviço. Você pode ser tanto um bot informativo quanto um bot de ações internas. Então, quero criar um relatório, quero fazer uma nova solicitação, quero solicitar férias e tudo mais. Então, aqui eu vou colocar uma mensagem só simples para mostrar para vocês seu relatório. E pronto. Vou deixar dessa forma, vou salvar aqui meu tópico. Depois eu posso editar o nome dele, não tem problema. Posso editar aqui, ó, salvei ele, vou colocar um nome de relatório. Vou dar um salvar de novo.
Legal, Renato, agora eu quero testar. Por padrão, sempre esse testar fica aberto aqui, ó, no canto esquerdo. E aqui, ó, eu posso mandar uma mensagem, mandar um oi para ele, ó. Se eu mandar um oi, ele vai iniciar: olá, sou um agente virtual. Mas de onde está vindo essa mensagem? Dos tópicos de sistema. Pode mudar? Pode. Você pode simplesmente clicar na mensagem aqui. A ideia é que ele abra aqui, ó, o tópico disso aqui, ó. Aí você pode ver o tópico de saudação. Ah, não é sou um agente virtual, sou o bot do Renato, por exemplo. Você pode ir mudando essas mensagens também, tá bom? É sem código nenhum. É simplesmente clique e arrasta. Você pode ver que tem mensagem, você pode ter ações e tudo mais. É legal. Então, se eu mandar um oi de novo, ó, ele vai mandar: olá, sou um bot do Renato. Ele já trocou já, ó. Super simples. Como posso te ajudar você hoje? Quero criar um relatório no Power BI. E ele mostrou a mensagem para mim: estamos criando seu relatório, que foi a mensagem que eu digitei. Mas se você for ver, lá nos tópicos iniciais, nas frases de gatilho, eu não coloquei Power BI. Mas como que ele entendeu que eu estou falando de criar um relatório? Porque ele tem a inteligência por trás, ele tem esse reconhecimento. Então, não necessariamente tudo que o usuário se colocou de frase de gatilho, o usuário vai ter que digitar. Ele pode digitar e o bot vai entender o que é melhor para o usuário. E quando ele encontrar duplicidade, então, relatório está em frase de gatilhos de dois tópicos, ele vai falar: beleza, você está querendo criar um relatório ou você está querendo listar os relatórios existentes? Então, ele pode ter essa opção também, e o usuário pode selecionar, ele dá essa opção, ele tem esse reconhecimento, tá bom? Legal, Renato. Agora, como que a gente faz a publicação para a Alexa? Então, vamos para a gente ter tempo, então, porque está acabando já o nosso tempo. A gente tem duas formas da gente conectar com o Bot Framework Composer, que é a ferramenta que eu comentei com vocês, para a gente depois fazer a publicação na Alexa. A primeira forma é o Bot Framework, o Power Virtual Agents é uma ferramenta, o Bot Framework Composer é outra. A gente tem a opção de pegar o nosso chatbot do Power Virtual Agents e adicionar ele dentro do Bot Framework Composer, que é o que a gente vai fazer, ou pegar o Bot Framework Composer e adicionar dentro do Power Virtual Agents. A gente tem essas duas opções. A gente pode colocar um dentro do outro. E qual que é a opção que a gente vai fazer? Se a gente coloca o Bot Framework Composer dentro do Power Virtual Agents, o Power Virtual Agents é o nosso chatbot principal, a gente consegue publicar somente dentro desses canais existentes aqui. E, necessariamente, a gente não consegue publicar. A gente até pode tentar publicar dentro da Alexa, mas não vai ser possível. E a gente tem a segunda opção, que é a gente adicionar o Power Virtual Agents dentro do Bot Framework Composer, o Bot Framework Composer ser o bot principal, e ele sim publicar dentro da Alexa e também dentro desses outros canais. Por que os dois podem publicar em todos esses aqui? Porque por trás do Power Virtual Agents, ele tem a mesma estrutura que o Bot Framework Composer. Então, a publicação ela é bem parecida, os canais são os mesmos, porque a estrutura por trás é a mesma coisa. Mas são ferramentas diferentes, tá bom? Como que eu conecto, então, adicionar esse Power Virtual Agent sem código a um outro bot que também não tem código? Primeiro, aqui tem o link de instalação, eu acho que eu deixei aqui para vocês, ó. Nesse QR Code tem a instalação aqui, depois dessa apresentação vai ficar disponível, vou publicar nas minhas redes sociais também, mas dentro desse QR Code você pode fazer a instalação do Bot Framework Composer, é um programinha que você instala na sua máquina, não usa online, igual o Power Virtual Agents, mas você basicamente vai utilizar essa ferramenta aqui. Depois que você instalou, basicamente você vai fazer o seguinte: dentro do Bot Framework Composer, deixa eu voltar na tela inicial dele aqui, ó. Deixa eu fechar ele aqui. Tela inicial aqui. Beleza. Então, na tela inicial aqui do nosso Bot Framework Composer, quando eu abro o programinha, ele tem os meus bots recentes, que eu criei há quase uma hora atrás, um pouquinho antes da palestra, e eu posso criar um novo bot. Então, aqui ele dá a opção para você, ó, por isso que eu falei que são duas ferramentas diferentes. Lá, você cria um bot, no Power Virtual Agent, você cria um bot simples lá. Aqui você pode criar tanto um bot sem código, quanto um bot já com uma estrutura totalmente usando um template, C Sharp, usando Node, por exemplo. Então, é possível também. A gente vai criar um bot do zero, em branco, vazio. A gente pode criar esse bot, lembrando que tem alguns suportes para linguagens e tudo mais, mas a gente pode configurar tudo isso. Vou dar um próximo aqui. Posso dar um nome para o meu bot, então aqui eu vou colocar Festival de Tecnologias, você não pode colocar espaço, né? Tecnologias Microsoft.
E aqui você pode escolher onde você vai publicar. Se você quer publicar como um aplicativo na web, que é o que eu recomendo, ou você pode publicar como Azure Function, que dá uma estrutura totalmente diferente, como serviço, né? E aqui você consegue escolher onde você quer salvar esse bot dentro do seu computador. Ele fica salvo dentro do seu computador, tá bom? É uma estrutura, uma pasta que ele cria, um serviço e tudo mais. Eu já tenho criado, ele demora uns 10 minutos, ele demora um pouquinho mais. Vou abrir aqui a estrutura, mas quando eu criei do zero, ele vem com uma estrutura dessa aqui. Padrão em branco, não vem nada, ó. Vem só o gatilho inicial e quando ele não reconhece a frase. E como que eu conecto, então, essas duas ferramentas? Por padrão, quando eu abro o menuzinho aqui, ó, tem como configurar, que é para você pegar o bot aqui, o Power Virtual Agent, e fazer o download e colocar dentro dessa ferramenta. Então, dentro de configuração aqui, eu posso vir em recurso de desenvolvimento, nessa aba aqui, ó, nessa segunda aba, e aqui eu posso recuperar essa senha, eu vou apagar, tá bom? Então, é uma senha particular, não compartilhe isso com ninguém, mas é que esse bot de testes, então vai ser apagado depois da palestra, não tem problema. Mas você precisa pegar um App ID. Como que é esse App ID? Basicamente, você vai precisar recuperar. Para você recuperar, você precisa tomar conta no Microsoft Azure, que também é gratuito. Você pode, como estudante, você pode fazer a instalação do Microsoft Azure lá. Deixa eu voltar para a tela inicial do Azure aqui. Que é o portal do Azure aqui, você pode fazer instalação, colocar seu cartão de crédito lá, ele não cobra, é gratuito. Ele fala que vai te dar 200 reais ou 200 dólares iniciais, eu acho que $200 iniciais, você pode utilizar isso, ele não vai cobrar do seu cartão de crédito sem autorização. Esses 200 dólares são iniciais, então você não vai ter que pagar por eles. Eles simplesmente são dados da Microsoft, dá para você utilizar, testar o serviço, se você gostar, você continuar pagando. Então, tem um pouquinho de custo aí, se você quiser utilizar essa ferramenta depois em produção, tá bom? Então, dentro desse, tem um portal aqui, tem os recursos, eu tenho minhas licenças aqui dentro desse portal. Eu seleciono qualquer licença, mas por padrão ele sempre vem vazio. Por que que ele vem vazio? Porque aqui na publicação, no Publish, aqui no canto lateral esquerdo, eu tenho que criar qual que é o perfil de publicação que eu quero utilizar. Então, o perfil de publicação, eu vou adicionar aqui um novo perfil. Eu coloco o nome do meu bot, então quero colocar Festival de Tecnologia. Eu coloco esse perfil aqui, seleciono aonde que eu quero publicar, nesse caso, publicar no Azure. Ele vai dar um próximo para mim aqui. Criar novo recurso, eu vou criar um novo recurso, ou vou importar um recurso já existente dentro do Azure. Seleciono qual que é a minha licença, minha subscription, né? Então, eu coloco aí qual que vai ser a minha subscription, seleciono qual que é o meu recurso que eu quero utilizar, já tenho vários recursos ali dentro, né? Mas é tudo padrão dentro do Azure. Se você não tiver, você pode criar um novo também, não tem problema nenhum. Você só precisa ter licença e quando você coloca essa conta de estudante, ele já cria uma licença para você também. É uma subscription. Você seleciona aqui o Windows, que quer utilizar como Windows. Qual que é o nome do recurso que você vai utilizar? Então, vou colocar Festival de Tecnologias, Microsoft. Legal? Coloco qualquer região, lembrando que o Brasil tem algumas funcionalidades que, no sudeste do Brasil, por exemplo, ele não funciona tudo. Então, eu recomendo ou você colocar nos Estados Unidos, que sempre tem as funcionalidades mais atualizadas, ou no norte da Europa, que também sempre tem as funcionalidades mais atualizadas. E você coloca onde você vai ser a região do Luiz, que tem a parte de inteligência artificial por trás, o reconhecimento, né? Você vai dar um próximo. Tem esses 3 recursos que, por padrão, eles vêm selecionados e você não consegue tirar, que é uma licença gratuita aqui de um app, né, que ele vai cobrar, mas é gratuita. E essas 2 outras licenças aqui, que elas são baratas, mas não recomendo você deixar ativo o tempo todo se você estiver só testando. Na hora que está em produção, beleza, pode ficar ativo. E essas outras aqui são opcionais, então você vai pagar à toa se você deixar habilitado, porque não tem necessidade de você utilizar para o que a gente vai fazer. Se futuramente você quiser adicionar, você pode adicionar também, não é opcional. Então, você pode adicionar depois, não é um pré-requisito. Você pode dar um próximo aqui e criar o seu bot dentro do Azure. Depois, na hora que você vier aqui em configuração de novo, desenvolvimento de recursos, recurso de desenvolvimento, você pode recuperar aqui, você seleciona a sua conta, o festival aqui, dá um salvar aqui
e ele já vai conectar, já vai pegar esse valor aqui. Legal? Agora, Renato, como que eu pego do Power Virtual Agents e adiciono aqui? 5 minutos finais para a gente finalizar, então. Basicamente, você vai vir aqui dentro de segurança. Dentro de segurança no seu Power Virtual Agents. E aqui você tem lista permitida, né? Qual bot que você pode chamar. Basicamente, você vai utilizar esse bot dentro de outros bots. Então, como que eu posso utilizar isso? Como que eu posso permitir? Basicamente, você vai abrir essa listinha, eu já adicionei também, para ficar pronto, ele demora um pouquinho também para conectar. Você pode adicionar um novo bot para fazer esse chamado, utilizar o Power Virtual Agents como principal. Então, ele até te dá uma imagenzinha aqui, né, que vai utilizar o Power Virtual Agents dentro de outro bot. E ele vai precisar do App ID, que esse App ID foi justamente a informação que a gente tem aqui, ó. Então, essa informação que a gente recuperou agora, depois que ele criou, a gente simplesmente copia aqui, cola aqui e pronto. Dá um próximo aqui e pronto. Ele vai fazer essa conexão e ele vai adicionar aqui. Legal? Depois que ele fez isso, Renato, como que eu faço? Ele tem um baixar aqui, ó. É importante que seu bot esteja publicado, né? Na lateral esquerda tem um publicar aqui. Só para garantir que a última versão está publicada. Aí você vai fazer o download desse manifesto. É um zip aqui, que basicamente ele tem a estrutura total do seu bot. Renato, mas e se eu atualizar depois o Power Virtual Agents, melhorar ele? Não tem problema, depois você pode fazer a publicação de novo, fazer o download dessa versão novamente e subir de novo no seu bot. Não tem problema. Você basicamente vai fazer o download, ele vai fazer o download de um zip. Ó, ele fez o download de um zip aqui, ó. Legal? E aqui dentro do meu bot, ó, basicamente o que eu vou fazer? Eu venho aqui dentro de criar, que é toda a estrutura do meu bot. Legal? E vou dar um conectar. Aqui, ó, tem um adicionar, conectar a uma skill. Skill é o nosso chatbot do Power Virtual Agents. Quando eu dou essa ação aqui, ele vai falar, beleza, carrega o arquivo lá, o zip, que você acabou de fazer o download. Eu vou carregar aqui, na hora que eu carreguei, ele já trouxe toda a estrutura do meu bot. Então, ele trouxe toda a estrutura do Power Virtual Agents, inclusive falando aqui, ó, o tópico de relatório que você mesmo criou. Então, eu posso dar um próximo aqui. Seleciono quais tópicos eu quero importar. Então, quero importar somente o de relatório, por exemplo. Eu dou um próximo aqui e ele traz toda a estrutura aqui. Quando ele não traz, é importante você mapear, né? Você tem toda a documentação. Dentro da documentação da Microsoft de instalação também é possível, né? Tem essa documentação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem nessa documentação aqui. Depois, se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar lá nas redes sociais que eu te ajudo também e te passo a documentação. Mas é a documentação básica da Microsoft. Ele te passa como que é a estrutura que deve vir. Se não vier, é só você passar aqui uma estrutura de setinha, qual que é o tópico que você quer e quais são as frases de gatilho que você quer utilizar. A partir do momento que você dá o próximo ali, ele vai criar toda a estrutura dentro do seu bot, tá bom? Legal, Renato. Terminamos agora a conexão do bot. Ele vai fazer o download aqui, até mostrar para vocês um bot pronto. Esse bot aqui, que é o bot que está no Telegram também. Ele faz o download de toda a estrutura do Power Virtual Agents e adiciona dentro do próprio Bot Framework Composer. Então, toda a estrutura aqui, ó, é tudo do Power Virtual Agents. É padrão, é padrão. Eu simplesmente importei lá e ele já vem com todas as informações aqui, ó, e as frases de gatilho também. Aí, o que é legal? Depois eu só venho em publicar aqui, vou dar um publicar e publico esse chatbot. A partir do momento que eu publiquei, eu vou dentro do meu Azure lá, e dentro do meu Azure, eu posso vir aqui, ó, deixa eu pegar esse bot que eu já tenho, né, que ele já tá publicado, já existente. Esse bot aqui, ele já está publicado, já fiz a publicação, ele vai criar um recurso dentro do meu Azure. Eu posso vir aqui, ó, e tem os canais. Ele está publicado já, tem os canais. Assim como tem dentro do Power Virtual Agents, tem os canais dentro do Azure também, que é super intuitivo também. E aqui dentro dos canais... Opa, deu um problema, deixa eu atualizar a página aqui, acho que ele se perdeu um pouquinho. Nos canais aqui, ó, ele vai te mostrar todos os canais disponíveis. A mesma coisa do Power Virtual Agents. Você pode publicar dentro do e-mail, Facebook, Outlook, Slack, Twilio, Telegram, Microsoft Teams, tem um pouquinho mais, tem o Teams também, a Alexa, Telegram e tudo mais. E como que você faz isso? Você simplesmente seleciona o canal que você quer publicar, no caso, eu selecionei a Alexa.
A partir do momento que você selecionou o Alexa aqui, ele vai falar aqui para você. Deixa eu voltar num bot que não tem aqui, só para mostrar para vocês, um bot do zero, né? Daí ele não tem esse canal da Alexa. Ele mostra os canais disponíveis. Alexa, selecionei a Alexa aqui. A partir do momento que eu seleciono, ele vai trazer, beleza. Para você conectar com a Alexa e comunicar com a Alexa, você vai precisar pegar o serviço dela. Então, você precisa dessas informações que não existem. Tem um Leia Mais aqui, que ele já vai te dar a documentação com passo a passo de como você pode conectar. Então, basicamente, você vai precisar acessar o portal de desenvolvimento da Alexa, que tem um portal, você vai precisar criar uma conta da Alexa, da Amazon, né? Se você ainda não possui uma conta da Amazon, e basicamente ele vai te dar o portal da Alexa, não da Alexa, o portal da Amazon de desenvolvimento, ele vai vir para uma telinha de criação de novos bots dentro da Alexa, assim como você fala, Alexa, ligar luz. Ele é um programa que foi desenvolvido, que foi programado para dentro da Alexa. A mesma coisa, se eu quiser criar um bot, Alexa, quero ver um relatório, ele vai me fazer a mesma coisa e vai chamar o bot framework, vai chamar as informações do Power Automate, por exemplo. Ele vai, esse gatilho da Alexa é a mesma coisa do gatilho do Power Virtual Agents. A diferença é que com a Alexa a gente fala. É a mesma coisa. Aqui a gente vai criar aqui, então, o nosso nome. Eu vou simplesmente colocar o nome do bot que eu quero criar dentro da Alexa. Então, aqui é Festival Microsoft, só para mostrar para vocês, né? Coloca o idioma, é super intuitivo também, não é para desenvolvimento, é para quem não é desenvolvedor também criar justamente essa ideia intuitiva, né? Você vai criar um bot customizado e você mesmo vai provisionar esse código. Então, você coloca para provisionar aqui e dá um criar. A partir desse momento, ele vai estar criando toda a estrutura do bot da Alexa. Ah, Renato, mas é simples desse jeito. Ele vai criar um bot em branco também, você simplesmente dá um bot do zero, né? Continuar. A partir desse momento, você vai estar criando um bot dentro da Amazon, que você vai poder publicar dentro da Alexa, porque ele já está fazendo a publicação dentro da Alexa. E dentro da documentação da Microsoft, já tem todo esse passo a passo. É simplesmente copiar aqui, ó, ele fala assim para você, interaja com essas informações, copia esse código aqui. Você copia e a única coisa que você vai trocar são as frases de gatilho, que são as frases que você quer. Então, quero um relatório, quero isso, quero aquilo. Você cola lá e faz a publicação. A partir desse momento, ele vai te dar umas informações. É super rápido para você fazer essa publicação. Ele só demora um pouquinho, porque o portal da Amazon é um pouquinho mais lento do que o portal da Microsoft. É até concorrência, né? Falando mal da concorrência. Mas ele é um pouquinho mais lento, então demora um pouquinho mais. Lembrando, toda vez que você publicar a bot dentro da Amazon, você vai ter que esperar alguns 5 dias, 7 dias para ele fazer essa avaliação se passou dos testes, né? O que eu recomendo você, tem uma certa limitação, até avisando vocês. Tem uma certa limitação entre o bot da Amazon e o que comunica com o Power Virtual Agents, por quê? Porque essa conexão ainda dentro do Power Virtual Agents, a gente permitiu que o Bot Framework Composer fala com o Power Virtual Agents, mas não a Alexa fala com o Power Virtual Agents. Isso não foi permitido ainda, mas já está no roadmap da Microsoft para melhorar. Então, o que você pode fazer? Você pode criar essa estrutura do Power Virtual Agents e importar para dentro do Bot Framework Composer e utilizar como uma ponte para você publicar dentro da Alexa, mas melhorar o seu Bot Framework Composer para ter como publicar dentro da Alexa, ou você pode criar tudo só dentro do Bot Framework Composer, que é tão intuitivo quanto o Power Virtual Agents. Você pode simplesmente adicionar uma frase aqui, por exemplo, aqui já tem o nosso bot, né? Mas adicionar um novo gatilho, só está em inglês, né? Que eu instalei em inglês também. Mas você pode adicionar um novo gatilho, um gatilho de reconhecimento. Qual que é as frases de gatilho? A mesma coisa. As frases de gatilho são, quero um relatório. Você pode colocar, quero um relatório, quero isso, quero aquilo. As mesmas coisas. E você pode ir melhorando esse bot. É tão intuitivo quanto em código. Lembrando que o Bot Framework Composer para Alexa não é permitido. Power Virtual Agents para o Bot Framework Composer é permitido. Só o Power Virtual Agents para Alexa diretamente que não pode. Mas você pode trabalhar com essas outras opções aí. Tem vários canais. E a Alexa é um desses canais disponíveis para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, a gente passou do nosso tempo já. Desculpa pelo horário aí. Muitos estão esperando aí pelo sorteio também. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar nas redes sociais lá, que eu te ajudo também a melhorar suas soluções utilizando esses bots, né?
Espero que possa ter te ajudado e aberto sua mente aí para esses produtos da Microsoft, low code e no code também, tá bom? Beleza? Exato. Muito bom. Temos duas perguntas ainda no chat. Você Aham. quer responder primeiro ou fazer o sorteio? Pode ser. Eu vou pegando os Ah, nomes aqui. ok. A primeira pergunta do Ciro, que diz: qual o profissional de TI que pode desenvolver um bot? Qualquer profissional, para quem é de TI, vai facilitar bastante para a questão de adicionar o bot, porque vai te dar uma visão muito melhor de estrutura, arquitetura e o que você pode melhorar no seu dia a dia. Então, é um primeiro ponto. Para quem não é de TI, você também pode, é que vai ter uma certa limitação de, beleza, eu posso criar um bot de relatório, mas os relatórios estão lá no Power BI, como que eu faço essa comunicação? Então, para quem é de TI, vai facilitar mais. Mas para quem não é de TI, a documentação da Microsoft ela é muito clara. Para todos os produtos da Microsoft, ela investe muito em documentação. E as documentações, elas têm tanto em português quanto em inglês. Então, se você tiver, por exemplo, sou da área de negócio e não entendo como conectar o bot com a Alexa, tem uma documentação passo a passo, que se tiver algum problema ali, ou teve alguma atualização na Amazon, a própria Microsoft atualiza a documentação. Ela atualiza, acho que de semana em semana, ela mantém atualizada essa documentação. Então, basicamente, se você é da área de negócio e tiver alguma dúvida, recorra à documentação da Microsoft, só procurar lá, Power Virtual Agents documentação, tem a documentação completa da Microsoft, o Bot Framework Composer, a mesma coisa. E se você é da área de TI, cara, você pode expandir ainda mais, você pode conectar com outras ferramentas, quero conectar com SAP, TOTUS, quero sair do mundo Microsoft, conectar o mundo Microsoft ao mundo não Microsoft, te abre um mundo de opções aí para você utilizar com simples conectores, né? Você pode utilizar os conectores do Power Automate mesmo, dentro da Power Platform e conectar mais de 300 bases de informações, dados e tudo mais. Perfeito. Agora, a segunda e última pergunta é do Márcios, dizendo: é possível Márcio. dar dois ou mais respostas finais para uma mensagem de fechamento do fluxo? Por padrão, ele só manda dentro do fluxo é uma mensagem só, dentro do fluxo do Power Automate, é uma mensagem só que você consegue responder. O que você pode fazer é o seu bot chamar o Power Automate e ele responder. Na hora que ele está respondendo, você chamar um outro fluxo para fazer uma outra análise e responder outra informação. Mas quero retornar, por exemplo, a quero relatórios dos pagamentos desse mês. E os seus dados estão dentro do Excel, por exemplo. O fluxo ele pode dentro do Excel buscar essas informações, listar todas em tabela e retornar a tabela para o seu bot. Você não necessariamente precisa retornar item por item, relatório por relatório, valor por valor dentro do Excel, né, para o seu bot. Você pode juntar e criar uma tabela dentro do seu fluxo e responder todos de uma vez. Isso também é possível. Perfeito. Perfeito, obrigado, pessoal, pela participação aí, pelos comentários também. É um prazer tá fazendo essa palestra para vocês. A Letícia, que é a organizadora aí, me passou os nomes das pessoas para sortear, todo mundo que é estudante. Então, o requisito era ter feito a inscrição como estudante. Estão todos aqui como estudantes. Então, basicamente, ela exportou isso agora no período da tarde, se eu não me engano. Ela me mandou agora no período da tarde. E eu vou basicamente copiar esses nomes aqui. São mais de 1.700 estudantes, ingressos como estudantes, né? Se o ingresso foi como empresa, não faz parte do sorteio, mas basicamente eu vou colar aqui então tem todas as pessoas aqui, ó, todos os nomes, beleza? Vasco Braga era o último, deixa eu só confirmar aqui na planilha do Excel. O último era Vasco Braga e o primeiro é Terik Bazo. Só para confirmar aqui no sorteio, então. Opa, até deu uma travada aqui. Em tanto nome que é. Vasco Braga é o último e Terik Bazo é o primeiro, tá bom? A gente vai sortear uma Alexa, então. Vamos colocar a contagem regressiva para dar um suspense aí. Vamos dar um sortear. Quem será que vai ganhar, hein? É bom que já dá para praticar, hein? Não tem desculpa.
Quem ganhou foi Pedro Figueira. Então, Pedro Figueira, ó, quantidade de nomes sorteados, 1.723. Um sorteado, Pedro Figueira foi o ganhador desse sorteio, tá bom? Vou salvar esse resultado aqui. Pedro Figueira. Renato, se puder me passar o nome, e eu não sei se você tem o endereço de e-mail dele. Eu não tenho, a Letícia me passou só os nomes, tá bom? Perfeito. Mas eu passo para você sim. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela palestra. Obrigado novamente aos organizadores, pela Luana também que tá ajudando aqui, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando, se quiserem conectar nas redes aí, espero ajudar vocês com outras tecnologias, se tiverem dúvida também, tá bom? Renato, perdão. Ainda tem uma pergunta aqui do Pedro, viu agora há pouco. O Power Automate, poderíamos usar uma linguagem de programação como apoio desse bot? Pode. Inclusive, o que eu já fiz, né? Eu já peguei e criei uma tecnologia, por exemplo, eu tinha um sistema dentro da empresa que utilizava C#. Era um outro sistema, você poderia ter Java, você poderia ter outras ferramentas, né? E tinha um sistema padrão dentro da empresa. E eu, basicamente, tinha que conectar com esse sistema para pegar as informações. Como você pode ter os dados dentro do SAP, do SAP, né? Do TOTUS, outras ferramentas. O que você pode fazer é o seu bot chamar o Power Automate, o seu bot chama o Power Automate, e o Power Automate é responsável por chamar essa outra ferramenta. E o Power Automate tem ações que você pode chamar o HTTP, que é uma requisição que ele vai fazer, e ele pode fazer essa requisição dentro de um outro sistema terceiro, e retornar para você. Renato, mas não tem HTTP. Sistema C#, por exemplo, é um sistema interno e ele só tem uma requisição lá, mas é um pouquinho diferente. Como que eu faço? Quero customizar? Tem os conectores customizados. Procura lá, tem até vídeo no meu canal no YouTube, como criar um conector customizado para o Power Automate ou para o Power Apps. Tem como você criar esse conector customizado lá e basicamente você passa qual que é o seu sistema. Seu sistema está chamando uma função HTTP, GET, POST, PET, alguma coisa assim. Então, você faz essa conexão entre o seu... você faz conector customizado, né? E dentro desse conector customizado, você pode usar dentro do Power Automate. Então, o Power Automate chama esse conector, pega os dados, retorna para ele e o Power Automate retorna para o bot. Dá para você conectar com seus sistemas particulares e mais de 300 que a Microsoft já libera para você dentro do Power Automate. Ótimo. Muito obrigada, Renato Romão, pela presença. Ótima